Bom dia a todos. Então, vamos dar início a mais uma palestra do ciclo de palestras aqui do NUPEM. Muito bom ver o auditório lotado de estudantes de graduação. Que vocês venham sempre às palestras. Todas as quintas-feiras, às 11 horas, nós temos mais palestras aqui. Hoje nós temos a apresentação da professora Bruna Quartarolo. Ela é graduada em Letras, Português, Inglês e Literaturas pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Ela é mestre em Língua Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, ela é professora no Colégio de Aplicação João 23, da Universidade Federal do Juiz de Fora. Bruna, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso ciclo de palestras. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Quando eu recebi esse convite para dar essa palestra, eu fiquei muito feliz de vir para um lugar para dialogar com uma plateia que eu nunca dialoguei, que é das ciências biológicas. Que todo mundo aqui é da biologia, tem pessoal da medicina. Como é que é mais ou menos a distribuição aqui? Biologia, todo mundo? Boa parte, né? Então é legal, nunca dialoguei com uma plateia dessa área, então para mim é muito legal. Eu fui professora substituta na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e lá eu dava aula na Escola de Ciência e Tecnologia, no Bacharelado de Ciências e Tecnologia, né? E aí por aí vocês podem mais ou menos desconfiar o porquê do título dessa palestra. Essa pergunta aí era uma pergunta que eu recebia e escutava repetidamente. Pô, professora, mas vai ter que ler em inglês? E o pessoal vinha com um texto da área de física, de robótica. E vocês podem imaginar a quantidade de texto em inglês que esse pessoal tem que ler no primeiro período do bacharelado, né, na graduação. E o desespero do pessoal de não saber, não ter muito contato, nunca ter tido a oportunidade de estudar inglês e, de repente, sai da escola e se depara na universidade com um livro, com textos em inglês. E tem que ler, não tem jeito. A gente sabe que não só na área da ciência, da tecnologia, mas qualquer área, atualmente, é situação recorrente, né? É necessaríssimo ler em inglês. Então, uma pergunta que eu escutava muito. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Né? A pessoa que passou a vida toda na escola, e infelizmente a gente sabe que a gente sai da escola com o inglês deficitário. Levanta a mão aqui quem pode me afirmar que aprendeu um inglês de qualidade na escola. Mais uma pessoa. A gente sabe que existem casos de sucesso, eu trabalhei com isso no meu mestrado, mas infelizmente ainda são muito raros no Brasil. A gente gostaria de ver isso acontecendo com mais frequência. Esse é o trabalho que a gente vem fazendo no Colégio de Aplicação João 23, melhorando a qualidade do ensino da língua inglesa para o pessoal sair da escola realmente com nível pelo menos intermediário de língua. Mas enquanto isso não acontece, o pessoal que já saiu da escola, que precisa se deparar com textos em inglês, precisa ser capaz de ler, né? Pelo menos ler. E aí, para responder essa pergunta aí, mas tem que ler em inglês, professor? Imagino que os professores aqui também já escutaram essa pergunta de algum aluno, algum orientando. A gente responde assim, dá para ler, mesmo que você tenha pouco conhecimento, porque hoje em dia a gente não pode afirmar que não tem nenhum conhecimento de inglês, é impossível. No mundo globalizado que a gente vive, o inglês está muito presente na nossa vida, e por mais que a gente ache que não saiba a língua, a gente sabe. A gente não sabe que sabe, mas a gente sabe. Então, a gente utiliza essas estratégias para leitura de textos em língua inglesa, em língua estrangeira, né? Que eu costumo até dizer para os meus alunos, eu dou aula no ensino médio, terceiro ano do ensino médio, que é o estágio imediatamente anterior ao estágio que eu trabalhava na UFRN, né? Eu costumo dizer para eles que essas estratégias de leitura são boas para serem aplicadas não somente na língua estrangeira, mas também em língua portuguesa, quando você vai fazer uma prova, em língua portuguesa mesmo, uma prova de história, de geografia, qualquer que seja essa prova. Então, eu espero que seja proveitoso para vocês. Quem já tem algum conhecimento de língua que faz leitura em texto de língua inglesa de forma confortável, levanta a mão, por favor. Ótimo. Mesmo para quem já tem conhecimento em língua inglesa, isso ajuda muito, porque vai aumentar a nossa velocidade de leitura. Então, espero que seja proveitoso. Para iniciar, eu queria mostrar essa foto para vocês. Aí queria que vocês... Eu gosto muito de dialogar, com mania de professor, né? Eu gosto sempre de escutar a resposta dos alunos, né? Queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa figura, quem pode me explicar o que ela representa e o que será que ela tem a ver com a nossa palestra aqui. Sim, pintura rupestre.
Essa foto foi tirada lá no sítio arqueológico Mirador, lá no Rio Grande do Norte, como eu já contei, como dei aula lá, morei lá por 8 anos. E num passeio a gente foi visitar esse lugar, a gente achou muito interessante, tirou foto e tal, e aí eu resolvi aproveitar para as minhas aulas. Por quê? Ela mostra a importância de registro escrito, de tanto tempo atrás. Na verdade, eu fui pesquisar para saber de quanto tempo atrás é essa pintura rupestre. Eles estão fazendo agora, atualmente, tentando datar, detectar a data específica, né, com carbono 14, mas ainda é uma pesquisa que está em andamento, a gente não tem a resposta. Mas gira em algo em torno de 500 a 2.000 anos atrás. Então, assim, ainda que seja somente há 500 anos atrás, já demonstra que, pelo menos há 500 anos atrás, o pessoal lá no Rio Grande do Norte já se preocupava em fazer um registro escrito, para que as próximas gerações pudessem ter acesso à informação que eles estavam deixando ali. E o que vocês acham que isso tem a ver com a nossa palestra? Eu até já dei uma dica aqui. Isso, perfeito. Que isso começou há tantos e tantos anos atrás e é um registro extremamente importante, que é o registro escrito, e que a gente tem que ser capaz de ler e se comunicar com ele. E aí, trazendo isso para a atualidade, essa pintura rupestre eu gostaria de representar com uma língua inglesa, né, que é uma leitura que é extremamente importante, né, fundamental. Ok? Então, antes da gente passar propriamente para as estratégias, eu queria que vocês refletissem as respostas, não precisa responder não, mas só reflitam nessas perguntas aí. É necessário ver e decodificar todas as letras para ler as palavras? Quem acha que sim, levanta a mão. Vocês acham que... Opa! Volta. Vocês acham que é necessário entender todas as palavras de um texto para compreender esse texto? Estou vendo muitas cabecinhas assim, isso é muito bom. A compreensão do sentido de um texto se dá somente a partir da sua leitura? O que vocês acham? Você tem que ler o texto todo para poder compreendê-lo. Tem que compreender o texto todo para poder entender o que o texto está querendo te dizer. O que vocês acham? Que sim ou que não? Sim? Quem acha que sim, levanta a mão. Poucas pessoas levantam a mão. Então, vamos ver. Vamos ver se vocês depois vão concordar com as suas respostas de agora. Leiam para mim. Agora, eu queria que vocês lessem em voz alta, tá? Quem consegue? Quem consegue ler isso? Vou falar igual o pessoal fala lá no Nordeste. Me pense num negócio difícil. Impossível de ler, né? Aí você faz essa cara assim. Não dá para ler isso. O que você tem que fazer para conseguir decifrar isso aí? Você tem que ser farmacêutico para poder entender o alfabeto médico? Não. Nada disso. Agora vocês vão ser capazes de ler. Quer ver? Lê para mim agora. Podem ler em voz alta, por favor. Ainda é difícil, mas vocês conseguem. She's a natural teacher, and it was a pleasure to have her with us. Foi difícil, mas deu para ler, né? Muito diferente de você olhar para isso aqui e falar, não tem a menor condição de eu ler esse negócio. Mas aí eu coloquei aí me digam então, qual é a diferença? Contexto. Então, voltando para aquelas perguntas lá, vocês acham que vocês precisam ler o texto inteiro para compreender o texto? Não. Eu agora tentei fazer uma pegadinha com vocês, mas não deu certo, não precisa. Mas vamos continuar, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Leiam também novamente agora, por favor, em voz alta. Quanto tempo vocês levam para ler isso aqui? Leiam em voz alta, vamos lá, todo mundo. X, P, T, A.
relativamente rápido, né? Mas vamos ler agora essas aqui, ó. Jam, hot, cold, did, tap, cat, sun, you. Foi mais rápido que ler só as letras? Como é que pode? Tem muito mais letra embaixo. Como é que você leu mais rápido as palavras do que as letras? Agora a próxima. How quickly can you read and understand this? Foi mais rápido, bem mais rápido, se processou tudo muito rápido e conseguiu compreender. Mesmo quem tem pouco nível de inglês consegue compreender isso aqui de uma forma bem fácil, né? Então, qual é a diferença? Já me deram essa resposta aqui, aquela coisa do her with. Contexto. Leiam para mim isso aqui agora. Ó. Vocês já devem ter visto, eu não sei porque que eu estou passando tudo tão rápido. Já devem ter visto isso circulando na internet. É muito legal de ler. Leiam também aí, vê se vocês conseguem ler rápido. Ó, como vocês são espertos, leram rápido, um negócio todo bagunçado. Qual é a diferença? Contexto. E o contexto não somente, mas o seu conhecimento linguístico, que já está todo armazenado no seu cérebro. Que você bate o olho na primeira letra da palavra, você já desconfia qual vai ser aquela palavra. Todas as outras palavras que não começam com aquela letra, imediatamente não servem mais. Aí você bate o olho na última letra e o seu cérebro faz isso automaticamente, sem você perceber, e você já leu a palavra sem ter que ler letra por letra. Então é fantástico como isso funciona, né? Pensem isso não no nível da palavra, mas no nível do texto. Como dá para a gente aplicar isso no texto e ler um texto inteiro sem ter que ler o texto inteiro. Não estou dizendo que vocês nunca mais vão precisar ler um texto inteiro, tá? Por favor. Mas então é legal para vocês já começarem a pensar que dá para ler muita coisa sem realmente ler. Ok? E aí vocês vão entender como que a gente vai fazer isso. Então, em textos descontextualizados, a gente precisa decodificar as letras para poder compreender. Lembram do her with? Totalmente fora de contexto, com uma letra muito louca, de uma pessoa que não tem a menor noção de caligrafia. Você tem que tentar decifrar, é o que a gente faz com a receita médica, né? Tentar decifrar, mas o que será que ele escreveu? Um A, um O? O que será isso? E é muito difícil, né? Dificulta muito a leitura. Compreender é diferente de decodificar. Quando a gente tentou decodificar o her with, a gente não conseguiu compreender. Mas no momento que a gente viu essas duas palavras no contexto, a gente conseguiu compreender e imediatamente não precisou mais decodificar as letras para compreender as palavras. Ok? Não é necessário compreender todas as palavras de um texto para compreender esse texto, que a gente já viu. A gente inicia a compreensão do texto a partir de um contexto. Ok? Tudo isso está claro, né? Até aqui? Uai, gente do céu, a pessoa está agitada aqui. Ó, no processo de leitura, o leitor desempenha um papel ativo na interação com o texto ao relacionar seu conhecimento prévio sobre o assunto com as informações novas, estabelecendo assim inferências. É aquilo que a gente fez naquele texto da pesquisa da Universidade Inglesa. A gente bate o olho na palavra e já sabe que palavra é aquela, porque a gente se baseia em todo o conhecimento de língua, conhecimento prévio que a gente possui de conhecimento linguístico. Ok? E quando a gente bate o olho naquela palavra, a gente já consegue inferir, ou seja, prever que palavra que vai ser aquela. E isso também no texto. Certo? Vamos agora ativar o conhecimento prévio de vocês, todo, para vocês serem capazes de fazer a leitura desse texto aqui. Aqui vai ganhar R$100 quem conseguir me dizer o que significa essa palavra, clamba. Ninguém sabe. Não sabe porque o cara inventou essa palavra para escrever esse texto. Michael Scott é um professor muito famoso da área de ensino de língua inglesa. E ele inventou esse texto aí justamente para mostrar para os alunos que eles não precisam saber todas as palavras de um texto para entender o texto.
Como que a gente faz? Igual uma criança faz quando está aprendendo. As crianças também não entendem tudo que a gente fala, mas eles conseguem compreender tudo pelo contexto. E pelo pouquinho de conhecimento prévio que eles têm, que eles vão adquirindo desde quando estão na barriga. Quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, a gente é uma criança, aprendendo a falar. Ok? Então, agora eu queria que vocês ativassem todo o conhecimento que vocês têm para fazer a leitura desse texto. Podem conversar com o colega do lado, debater, mas o que você acha que é isso? O que significa? Que no final a gente vai dar uma olhadinha para saber o que significam essas palavras loucas que ele inventou. Eu vou ler em voz alta com vocês e depois eu vou dar um tempinho para vocês voltarem e tentar entender que palavras são, ok? Naquele dia, depois de plomar, fui ver Drão o Zé, queria ou não ir comigo lá na Clamba. Achei melhor grulhar-lhe, mas, na hora de tungar a ficha, vi-o passando com a golipesta e me dei conta de que ele já tinha outro programa. Então, resolvi ir sozinho à Clamba. Ao chegar, estacionei o zulpinho bem nacinho, pus a chave no bolso e desci correndo para aproveitar ao xinta aquele sol gostoso e o todipliço lapente. Não parecia haver nem galpo na Clamba. Tirei os grispes, pus a bangoula. Estava pli quieto ali que até me saltipou. Mas esqueci logo das saltipações no prazer de nadar no tode. Inclusive, tirei a bangoula para ficar mais à vontade. Não sei quanto tempo fiquei nadando, siltando, corriscando, até estopando no tode. Foi depois, na hora de voltar da Clamba, que vi que nem os grispes nem a bangoula estavam mais onde eu tinha deixado. O que fazer? Um monte de palavra louca. Já conseguem desconfiar o que é a Clamba? Como é que vocês sabem que é a praia? Por causa do tode? Mas como é que você sabe que tode é tode? É o que eu costumo dizer para os meus alunos, assim, isso aí, pensem, imagina que isso aí é em língua inglesa. Tem um monte de palavra aí que vocês não entendem, porque não existem. Para quem está lendo um texto em língua inglesa, que não conhece as palavras, dá para fazer uma analogia e ver o desespero da pessoa. Mas o que vocês fizeram? Começaram a ler e continuaram a ler até o final. Quando vocês chegam no final do texto, vocês conseguem ter uma boa ideia do que é todo o resto que vocês não entenderam. É o que eu costumo brincar com os meus alunos, eu falo, não está entendendo? Lembra da Dory no Nemo? Continue a nadar? Continue a ler. Vai lendo, vai até o fim. Uma hora você vai conseguir entender alguma coisa. Ok? E eles sempre lembram dessa bobeira, porque bobeira, né? A gente lembra rápido. Então, não está entendendo um texto, não desista de você. Acredite, continue e vá até o fim, que uma coisa você vai conseguir compreender. Então, vamos só destacar algumas palavrinhas desse texto para a gente ver como é que vocês fizeram, que estratégias que vocês utilizaram para compreender essas palavras aí. Ó, no início, naquele dia depois de plomar, o que será que pode ser plomar? Acordar, tomar café, levantar. Mas como é que vocês sabem que é isso? Porque vocês já foram até o final do texto, já estão imaginando que o cara foi à praia, que quando você vai à praia você acorda, toma café da manhã, ok? Olha, essa é muito fácil, eu nem precisava ler o texto todo para desconfiar o que é. Fui ver Drão o Zé, queria ou não ir comigo lá na Clamba. O que é esse Drão? É o si. Por que vocês sabem que é si? O que vem depois que diz para você que aquilo ali só pode ser um si? Ou não. Ou é ou não. Se ele queria ou não. Ok? Ir comigo lá na Clamba. Achei melhor grulhar-lhe. Aí agora conhecimento prévio de quem é das antigas. Na hora de tungar a ficha. O que significa ficha? Eu vivi isso. O que será essa ficha? Tem aluno que não sabe o que é, mas... Aí a gente entrega a idade, né? Quando fala, não, eu vivi isso. É o quê? Ligada aonde? Do orelhão. Tinha que ter a ficha. Ah, então peraí. Quando ele fala tungar a ficha, você já lembra que tungar, então, só pode ser telefonar. Se é telefonar, o grulhar-lhe ali, ó. Grulhar-lhe, então é o telefonar-lhe. Foi telefonar para o Zé para ver se ele queria ir na praia ou não. E aí, viu passando com a golipesta. O que será a golipesta? Não sei, continua. Me dei conta de que ele já tinha outro programa. Ah, peraí. Se eu vi o Zé passando com a golipesta e vi que ele estava ocupado, então ele estava
Com a namorada. Tem um aluno meu que fala que era com a golpista. Que parece, né? Também dá certo. Se você colocar ali, dá para entender, né? Tá acompanhado, então esquece o Zé, não vai rolar. Resolvi sozinho a clamba. Até aí não tenho a menor ideia do que pode ser a clamba, né? Estacionei o Zulpinho bem nacinho. Estacionei o Zulpinho só pode ser o quê? O carro. Agora vê se vocês conseguem ter a imagem mental do carro, a mesma que eu tenho. Por que é um fusquinha? Por quê? Porque Zulpinho. Imediatamente estacionei o Zulpinho. É o fusquinha, com certeza. Eu ainda imagino a cor do fusquinha. Azul, né? Eu vou te falar que eu ainda acho que é um Fusca Azul 67. Por quê? Eu não sei. Mas aí cada um imagina o carro, né? Não importa. Haja contexto, né? Mas é porque eu tenho mania de imaginar tudo que eu leio. Não sei se vocês são assim. Por isso que eu gosto tanto de Harry Potter. Eu imaginava tudo. E aí, quando eu vi o filme, eu falava, eu não imaginei assim. Não, eu imaginei assim, olha que legal. Isso é muito legal, porque isso você está dialogando com o texto, né? Você está entendendo o texto de uma forma bem ativa, é muito legal. Pus a chave, bem nacinho, só pode ser o quê? Um fusquinha pequenininho, rapidinho, facinho, qualquer coisa com inho, né? Qualquer advérbio ali serve, né? Pus a chave no bolso e desci correndo para aproveitar ao xinta aquele sol gostoso e o tô de pliço lapente. O que é esse aproveitar ao xinta? Ao máximo, né? Só dá para colocar máximo depois de ao. Aproveitar ao só pode ser máximo. Conhecimento prévio, né? De linguístico. E o tô de pliço lapente, não sei o que é tô, não sei o que é pli, não dá para entender, então continua. Não parecia haver nem galpo na clamba. O que é esse nem galpo? Pode ser. Pessoa, mas tem uma expressão que a gente usa para isso. Nem viva alma, né? A gente não fala assim, não parecia haver nem viva alma na praia, né? Ou nem ninguém. Dá certo também, nenhuma pessoa. Dá certo. Clamba também não sei. Tirei os grispes, pus a bangola. Não dá para saber o que é. Estava pli quieto ali. E o pli, depois de quieto, a gente já consegue desconfiar que significa tão. E tem um pli antes lá, pli sulapente. Então, é tão sulapente. Então, sulapente só pode ser um adjetivo. Né? Sempre que a gente usa a partícula tão, depois de tão vem um adjetivo. Então, sulapente está adjetivando alguma coisa. Estava pli quieto ali que até me saltipou. Estava tão quieto ali que até me saltipou. O que seria saltipou? Impressionou, o que mais? Assustou, deixou nervoso, qualquer coisa assim. Mas esqueci logo das saltipações. Então, saltipou só pode ser... Até me preocupou. Esqueci logo das preocupações. No prazer de nadar no tode. Matou. Nadar no tode. Ele queria ver se ele ia ter companhia para ir na clamba. Ele foi nadar no tode. Aí você já mata muita coisa. Rapidamente você volta, faz referência a todo o seu conhecimento prévio, de todas as vezes que você tentou chamar alguém para ir à praia, que você foi ligar, que você teve que ir com o carro estacionar, ok? E foi nadar no tode. Então, o tode é mar. Aí ele fala, inclusive, tirei a bangola para ficar mais à vontade. O que será bangola? Isso. Os grispes devem ser o sapato e a bangola deve ser a sunga, né? Por que a gente pensa logo na sunga? Porque a gente já leu o texto até o final e a gente viu que ele ficou com um super problema porque nem os grispes nem a bangola estavam lá quando ele voltou. Então, chinelo e sunga, né? Então, tá vendo? Assim, eu nem vou terminar de ler porque vocês já conseguiram identificar que clamba é praia, a gente já provou que clamba é praia. Mas uma coisa que é muito interessante é que a primeira vez que eu usei esse texto em aula foi justamente para explicar o que eu estou explicando aqui, mas foi lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que é muito conhecido por causa das... Então... não está indo. A clamba em Natal, para todos os meus alunos, sempre foi praia. Sempre. Nunca ouvi nenhuma outra possibilidade. Para mim, sempre foi praia, porque eu fui criada no Rio de Janeiro,
morava em Natal. Para mim, Clamba, rápido é praia. Mas quando eu cheguei para dar essa aula em Juiz de Fora, para os alunos no João 23, Juiz de Fora não tem praia. Eu nunca tinha me dado conta disso. E aí, ninguém falou praia. Quer dizer, não vou dizer que ninguém, mas poucos alunos disseram, Clamba é praia. Muitos disseram que a Clamba é cachoeira, piscina, o rio, o clube. Aí a gente consegue provar que poderia até ser cachoeira, poderia até ser piscina, mas não daria para ser rio ou clube, porque é a Clamba. Problema na Clamba. É uma palavra do gênero feminino, então não dá para ser no rio. Ok? Porque seria problema no Clamba. Mas é por causa de todo... Bom, pelo menos é no meu conhecimento. Não, eu acho que é praia, eu tenho quase certeza que é praia. É porque nos meus conhecimentos prévios, para mim, encaixa Clamba. Clamba encaixa praia. Né? Mas eu achei muito interessante, assim, eu não falei para eles que eles estavam errados, não. Tanto que eu coloquei aqui as respostas. Né? Poderia ser rio, né? Poderia ser, sei lá, poça, mangueira, qualquer coisa que fizesse referência à água. Mas por causa de todo o contexto, que você vai ligar para o amigo, para chamar, para ir na Clamba. Isso é muito coisa de carioca. E carioca vai para a praia. Então, é toda a minha rede de conhecimento prévio. Alguma dúvida? Alguém? Pode? Poderia ser. Então, pode ser, tá vendo? Dá para fazer várias associações. De qualquer forma, olha como é interessante. Não importa se a Clamba é rio, praia, cachoeira ou piscina. Importa que todo mundo conseguiu ler e entender um texto com um monte de palavra que não existe. Porque o que você fez? Você associou com tudo que você já sabe, porque a gente precisa entender o que é aquilo ali. Né? Vocês sentem essa necessidade também de ter que entender alguma coisa e você faz todos os esforços, mesmo sem perceber que está se esforçando tanto para compreender. Então, olha lá, aquela visão, para mim, da praia é super nítida, mas para o pessoal lá em Juiz de Fora é a cachoeira. A maioria dos alunos falou cachoeira. Então, a Clamba é praia para mim por causa disso, mas poderia ser qualquer desses contextos com água, porque ele foi nadar. Então, tem que ter uma água, ok? Então, olha como é muito interessante. Toda vez que a gente faz a leitura de algum texto, a gente ativa esse processo de construção de significados a partir dos nossos conhecimentos prévios e relaciona com as informações novas que estão naquele texto que a gente está lendo. E assim a gente vai aumentando a nossa rede de conhecimentos prévios e vai aprendendo cada vez mais. Por isso que a leitura é uma das formas melhores de aprendizado. É muito importante ler para aprender. Okay? Não é a única, mas é uma forma muito importante de aprendizado. Então, existem vários tipos de conhecimento prévio. Eu só vou destacar 4 aqui para vocês, porque são os 4 que eu acho que são mais relevantes para esse nosso momento aqui de estratégia de leitura. Existe o conhecimento prévio geral, que é o nosso conhecimento de mundo. É aquele conhecimento que eu comentei, que você começa a adquirir desde a barriga da mãe, você vai ouvindo os sons, vai começando a aprender as palavras, e de todas as suas experiências que você vive, né? Desde você assistir um filme na sessão da tarde até você ler um artigo científico. Okay? Existe o conhecimento prévio linguístico, que é o seu conhecimento de vocabulário em si, e gramatical. Como é que a gente sabia que ali tinha que ser um adjetivo? Porque tem o tão e depois do tão sempre tem que vir um adjetivo. Okay? Então, conhecimento linguístico de classe gramatical, de verbo, de tempo verbal. Okay? Que a gente nem precisa saber os nomes. Eu não quero assustar ninguém, eu não vou perguntar nada de gramática aqui. Gramática a gente sabe sem saber que sabe. Automaticamente a gente sabe. Ok? Palavras cognatas, por exemplo, que são palavras que ajudam muito em leitura de texto em língua inglesa. Né? Existem muito mais cognatos do que falsos cognatos, então é legal a gente conhecer quais são os falsos cognatos para a gente não cair nas pegadinhas. Afixos, né, prefixos, sufixos que têm significado, que às vezes só pelo significado do prefixo você já consegue entender o que quer dizer a palavra. Pré, que vem antes, você pode nem entender a raiz da palavra, mas se você sabe o que significa aquele prefixo ou aquele sufixo, metade do problema está resolvido. E para nós que somos falantes de língua portuguesa, que é originário da língua latina, a gente tem muita sorte, porque muitos prefixos e sufixos são originários do latim e a gente se dá muito bem, principalmente na área acadêmica. Né?
Existe também o conhecimento prévio estratégico, que é o nosso conhecimento prévio de estratégia de leitura, que a gente até tem alguns, mas não sabe que tem. Quem é que teve que ler Dom Casmurro na escola? Quem leu de verdade? Mas quem foi capaz de fazer aquela leitura e fazer aquele textozinho que a professora pediu para você não zerar em português, em literatura? Todo mundo fez. Como é que vocês fizeram? Vocês leram o texto todo? Eu li, porque eu adoro Machado de Assis. Mas quem não leu, faz aquela leitura dinâmica, não é? Ou então aquela leitura rápida só do resuminho que vem lá atrás, né? E isso é estratégia de leitura, que a gente já começa a usar por motivos errados, mas a gente sabe fazer, né? E quando a gente sabe fazer, tem consciência de como está fazendo, aplicando essa estratégia, isso auxilia muito na leitura de um texto, né? Então, a gente utiliza várias estratégias já. Existem várias estratégias, mas hoje, pela limitação do tempo, eu vou destacar só algumas, não vou falar de todas. A gente já falou de conhecimento prévio, que é uma estratégia não de leitura, mas para a leitura, né? E existe o conhecimento prévio textual, que é o seu conhecimento prévio de gêneros textuais. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, vamos dar uma pincelada rápida só em algumas estratégias, tá? Gênero textual. Quem sabe me dizer o que é um gênero textual? Quem arrisca? Ó, perfeita a definição. Fala mais alto, por favor. Isso. Beleza, você só confundiu um pouquinho gênero discursivo com gênero textual, mas você falou a definição perfeita, tipo de texto. Ok? O que é o tipo de texto, então? Se você está lendo... quando você bate o olho num texto, você já sabe a que gênero que aquele texto pertence, sem necessariamente saber se é um romance ou alguma coisa. Isso é gênero discursivo, ok? Mas o gênero textual, lá, quando a gente bate o olho, que a gente sabe, já sei que isso aqui é um, ok? Então, são tipos de texto, ó, ele falou certinho, cuja função comunicativa é reconhecida social e culturalmente por determinada comunidade. Além de terem essa função comunicativa específica, os gêneros textuais se caracterizam por organização, estrutura gramatical e vocabulário específicos, assim como pelo contexto social em que ocorrem. Reconhecer o gênero de um texto significa ter conhecimento do seu layout, o formato, isso é, das características próprias a ele, os quais se distinguem de outros gêneros. Ok? Vou fazer uma brincadeirinha rápida aqui com vocês. Vocês vão bater o olho. Eu quero que em um segundo vocês olhem para esse texto e me digam a que gênero de textual que ele pertence. Ok? Teve mais de um segundo até. O que é? É um convite de quê? Como é que você sabe? Podia ser um convite de formatura. Ah, tem 2 nomes. Muito rápido a gente vê. Quem que está casando? Quem conseguiu ler o nome? Ó, teve gente que leu, fala. Fabiana e... Quem leu o segundo? Também é demais, né? Mas olha que legal. Ó, quem que está casando? É um convite de casamento em inglês. Ah, mas não sei ler inglês, não. Mas é um convite de casamento. Vai ter festa. Se esforça. Vale a pena ler. Fabiana e Richard, que vão casar, já casaram, foi em 2011 essa festa. Olha só, quando a gente bate o olho num gênero, a gente já sabe a que gênero que num texto, a gente já sabe a que gênero que esse texto pertence e a gente já sabe exatamente que tipo de informação que a gente tem que encontrar em cada pedacinho do texto. De cara, a gente já vê quem é que vai casar, Fabiana e Richard. Acima do nome da Fabiana, o que a gente necessariamente tem que ter? Se tivesse escrito em árabe, você ia saber que é o nome dos pais da Fabiana, né? Do outro lado, em cima do nome do Richard, tem o nome dos pais do Richard. De cada lado tem as informações, então, de uma família e de outra. Aí embaixo tem o endereço. Aqui não dá para ver que está cortado, mas tem o endereço dos pais da Fabiana. E do outro lado, ver se dá para ver ali, ó. Tem o endereço dos pais do Richard, né? Vocês conseguem ver onde que é? Austrália, né? Tá, aí dá para a gente entender por que o convite está escrito em inglês, né? Mas será que o casamento foi na Austrália? Não, foi em Campinas. Ó. Mas, na verdade, isso também pouco importa, só porque eu fico super curiosa, porque eu acho que foi um casamento super chique. Eu não conheço essas pessoas, mas eu gostaria de conhecer.
Porque olha só onde que foi. Olha que lindo o nome, ó. St. Anthony's Chapel, Capela de Santo Antônio. A mãe devia estar pagando promessa que desencalhou a filha, ou o pai do noivo, não sei. E isso tudo, gente, parece bobeira, parece piadinha, mas não é. Isso é conhecimento prévio, tá? E para fazer piadinha, a gente tem que ter conhecimento prévio, né? Para entender piadinha. Foi em Campinas, e olha que legal, que bonito. Ó, reception to follow at the Geneve Party Room, Swiss Park Residential. Olha que lindo o nome do lugar. Residencial Swiss Park. Deve ter sido um festão, né? Bom, bobeiras à parte, a gente conseguiu ler um convite de casamento em inglês. Mesmo sendo, a gente não leu quase nada, mas a gente leu e sabia exatamente o que achar ali. O que é isso? Não precisa nem de muito tempo. Eu, só de bater o olho, já sei que eu quero. Como é que dá para saber que você quer aquilo? Qual é a foto que te diz que você está desejando aquele negócio? Ó, ali, gente. Tá escrito aqui, ó. Que língua é essa? Quem consegue detectar que língua é essa? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Dá para ler? Poland. Meu Deus, vocês estão lendo em polonês. Dá para ler, gente. Claro que você não vai entender tudo que está ali, ó. Aí eu fiz uma pegadinha aqui, porque estava em inglês, eu tirei, senão ia ficar fácil demais. Você fala assim, não sei ler inglês. Aí quando você vê um negócio em polonês, você já procura logo a tradução em inglês, né? Já pensa assim, opa, língua materna, né? Rapidinho você já está amando inglês. Mas vamos ler algumas palavrinhas aqui. Como é que você sabe que isso aqui é de comer? Tem baunilha, né? Poderia ser um creme de cabelo com sabor de baunilha? Poderia, né? Mas aqui, ó, não sei o que lá, bibibi, não estou entendendo nada, nananã, não sei, vanilo e não sei, chocolate. Opa, isso aqui parece com o quê? Chocolate. Precisa ler o resto? Não. Se você for alérgico a algum ingrediente, tipo amendoim, soja, aí você vai continuar procurando, porque geralmente vem esses quadrinhos aqui, ó, com os ingredientes para as pessoas que possuem alergia. Isso aqui é uma informação muito importante, que para quem é alérgico já vai direto ali, né? Mas olha que legal, deu para ler, mas aí vamos confirmar se a gente acertou? Ó, é chocolate mesmo, ó. Não é só chocolate, é chocolate amargo coberto com marshmallow de baunilha. Olha que beleza. Deu para a gente entender que era, você vai no mercado na Polônia, você vai ver aquilo ali, você vai comprar? Eu vou, né? Precisou ler muita coisa. Mas aí, aqui, ó, que é isso aqui? Informação nutricional, dá para você ver quantas calorias, né? Você não vai entender todas as palavras, mas as mais importantes, as informações essenciais, a gente consegue depreender. Aqui, o que é isso? É o saque, aqui o peso, né? Aqui também o site, ok? O que é isso? Os três porquinhos em que língua? Que gênero textual é esse? É um livro, né? É livro. É a história dos três porquinhos. É a capa do livro. E está em japonês. Mas como é que você sabe que isso aí é os três porquinhos? Eu não sei nada de japonês. Aquele monte de símbolo louco ali que não dá para ler. Tem três porquinhos e, para completar, ainda tem a foto de um lobo bem louco ali. Rapidinho você consegue acessar seus conhecimentos da infância e saber que aquilo ali é a capa dos três porquinhos. Igual aqui, ó. Está em francês. Les trois petits cochons. Ó, que chique. O que será esse aqui, ó? O que será que é essa informação? É a editora, né? Olha essa que legal aqui. Que você nunca imaginou que as suas aulas de matemática iam te ajudar a ler os três porquinhos, hein? Grego, olha aqui. Que letra é essa? Viu? Quem não aprendeu pi na matemática? Você acha que isso é russo, aí você vê o pi. Ah, não, é grego. Tem conhecimento prévio, tá vendo? Como coisas que você nem imagina que vão te ajudar, podem te ajudar a fazer a leitura de um texto de língua estrangeira. Ok? O que é isso? Aí eu fui buscar uma coisa da área de vocês para não ficar tão, né? É um artigo o quê? Científico. Como é que você sabe? Rápido você bate o olho e já sabe.
O layout, né? Você bate o olho num layout de um artigo científico, é sempre parecido, assim, não é tudo igual, mas é muito parecido. Tem o título, ali em cima tem as informações da revista, né, ou do jornal, ou do caderno, então, né? Aqui está escrito, ó, Research Article, muito fácil, né, de você saber o gênero. Aí tem o título, logo abaixo do título tem os autores, com os numerozinhos que são referentes ao quê? As filiações. E isso aqui também, ó, que dá uma boa dica do que é o abstract, que é o resumo. Eu achei muito legal esse texto, eu peguei ele especificamente na internet, a fonte dele está ali, depois acho interessante vocês lerem, porque eu não entendo nada e achei o máximo esse texto aí. Mas eu achei legal, olha o título dele, ó, Respiratory Mechanics of 11 Avian Species Resident at High and Low Altitude. Vamos traduzir rapidinho? Mecanismos respiratórios de 11 espécies de aves residentes em altitudes altas e baixas. Mas o que foi muito legal desse texto é que depois de eu procurar esse negócio e não entender nada, eu achei isso aqui, ó. Nessa Journal of Experimental Biology, que foi da onde eu tirei o artigo também. Olha ali que bonito o título, ó. Birds do not work harder to breathe. Pássaros não se esforçam mais para respirar. Eu falei, é isso que aquilo ali quer dizer? Não, não é. O título não é igual. Só que aquele artigo científico, a conclusão dele é essa daqui, é o título desse. Então, aquele é um artigo científico e esse daqui é um artigo de divulgação científica baseado naquele artigo científico que foi escrito assim, de uma forma muito resumida para divulgar aquele artigo científico. Então, é fantástico, né? 2 gêneros baseados em uma coisa. E aí, tem até uma chargezinha, opa, legal ali, ó. O passarinho todo tranquilão na rede, relaxando lá na clamba. E fala assim, Rumors, darling, do I look like I'm working harder than you to breathe when I'm resting? Não, você acha que eu estou estressado aqui, me esforçando para respirar? Eu estou muito bem. Então, é o resultado do principal daquele artigo. Né? Eu não li o artigo todo, confesso, porque eu tenho essa mania de não ler tudo quando eu não entendo. Brincadeira. Mas é porque eu não tinha conhecimento para compreender aquele artigo científico. Então, eu precisei fazer uma leitura dinâmica para poder perceber qual era a conclusão. E aí, quando eu cheguei nisso, aí eu falei, puxa, que legal, acho que eu entendi mesmo, então. Acho que é legal mostrar como uma coisa pode ser tirada de outra. Então, eu vou falar de mais 2 estratégias agora para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar do nome. A primeira delas é skimming. Alguém já ouviu falar nesse nome? Skimming. Quando vocês fervem leite em casa, o que acontece quando ele esfria um pouquinho? Forma o quê? Ninguém nunca ferveu leite? Nata. Aí você faz o que com a nata? Você pega uma colher e faz aquele movimento assim de tirar a nata. Esse é um movimento de skim. Pensa nisso. Se você for à praia fazer esse esporte. É esse mesmo movimento de deslizar. Ok? Então, é remover uma substância da superfície de um líquido, como, por exemplo, remover a nata, nesse movimento, né? Ou se deslizar de forma rápida na superfície de alguma, né, em alguma superfície ou pelo ar. Então, esse movimento. Pensa nisso na hora que você vai ler um texto. Qual é o movimento que você vai fazer com seus olhos? Façam aí assim. Pode fazer, eu estou olhando, pode fazer. Vocês vão fazer com o olho. Ok? O que quer dizer isso? Que vocês vão ler o texto todo? Vocês precisam entender o texto todo? Vocês vão dar uma passada de olhos no texto. Ok? Com essa estratégia, com essa técnica, você não precisa ler cada frase. Só ler por alto para a gente entender o sentido geral do texto. Ok? Como que a gente faz isso? Primeira coisa é a gente fazer a mesma coisa que a gente fez com o convite de casamento, com o rótulo do chocolate com marshmallow, do livro dos 3 porquinhos, e como a gente faz com o artigo científico, com tudo que a gente vai ler. Bateu o olho, olhou o layout, já sabe a que gênero textual aquele texto pertence. Só com isso e ativando os seus conhecimentos prévios com isso, você já consegue entender muito do que vai vir pela frente, fazer as inferências e as previsões necessárias para compreender aquele texto.
ok? Se é um texto que fala de pássaros, por exemplo, todo o seu conhecimento sobre chocolate vai ficar deixado de lado. Você não precisa de saber nada daquilo ali no momento, ok? Então, a gente olha para o texto, reconhece o gênero textual e ativa conhecimento prévio. Isso tudo automaticamente, sem a gente perceber que está fazendo. Depois, o que a gente tem que fazer? Ler o título e o subtítulo do texto. Porque pelo título a gente já consegue saber sobre o que o texto vai tratar. Então, você afunila mais ainda para que tipo de conhecimento prévio seu você tem que se direcionar. Daí você vê as imagens, né? Às vezes, a gente até olha as imagens antes de ler o texto, porque isso chama a nossa atenção. Às vezes, por uma imagem, você decide ler o texto, né? Então, você vê as imagens ou então verifica quais são as informações que estão em destaque. Informações sublinhadas em negrito ou em itálico. Ou quando você vai ler, por exemplo, um artigo de jornal, que tem aquelas informaçõezinhas entre aspas, né, são os destaques da notícia. Às vezes você lê só aquilo. São informações destacadas. Lê o primeiro e o último parágrafo do texto. Primeiro parágrafo por quê? Porque é onde está o tópico frasal, que é o assunto do texto, né? Por ali você já ativou seu conhecimento prévio do gênero, do título, leu o primeiro parágrafo, realmente ele vai falar de pássaros nesse texto. Aí você vai lá para o último parágrafo para ler o quê? A conclusão, né? Com isso, você já consegue ter uma ideia inicial e final do que o texto vai falar, né? Você já afunila mais ainda que tipo de compreensão você pode ter daquele texto. E depois disso, você volta em todos os parágrafos e lê a primeira e a última linha, somente. Claro que se a primeira linha terminar e não tiver terminado a frase, você tem que continuar um pouquinho até terminar a frase ou o período, ok? Para poder ter uma compreensão mais específica ali. Mas pensa nisso num artigo científico, por exemplo, aquele do pássaro, que eu falei que eu não li todo. Eu não li mesmo, eu fiz isso. Eu fiz isso aí, ok? Para poder aprender e entender sobre o que o texto estava falando. E deu para entender bastante coisa, porque depois, quando eu vi a charge, eu falei, que bom, eu entendi. Então, funciona, viu? Está provado e aprovado. Quando que a gente pode aplicar skimming, então? Em situações de prova, de concurso. No Enem, por exemplo, eu falo muito para os meus alunos do ensino médio, usem isso no Enem, porque isso já te ajuda muito para você saber exatamente em que parágrafo está aquela informação que você precisa encontrar para aquela resposta, né? Em textos longos que não precisamos compreender a fundo, que foi o meu caso com o texto do pássaro ali, da respiração dos pássaros. Para leitura rápida de jornais, revistas, sites, é o que a gente faz quando vai ler o nosso Facebook. Alguém aqui lê tudo que está no Facebook? Não, a gente dá aquela passadinha assim por alto para ver. Primeiro você vê quem postou para ver se realmente vale a pena ler, né? Dependendo, não vou nem olhar. Isso aí é skimming. Bobeira é skimming. Interpretação rápida de gráficos, diagramas, propagandas, posters, né? Quando você olha um gráfico, você lê tudo que está no eixo Y, tudo que está no eixo X, não. Né? Você vai direto no resultado. Ok? Ou então, quando a gente vai ler para escrever um artigo, por exemplo. Eu lembro que eu já vi isso aqui naquele artigo da pessoa tal. Aí você vai direto ali, já bate o olho, que você já lembra onde está aquela informação, para você fazer uma citação, por exemplo. Ok? A outra estratégia é essa aí, scanning. Essa é fácil de vocês identificarem o que significa. O que é scanning? Cri-cri? Ninguém sabe? Escanear. Ali, ó, tá o scanner ali, ó. O que a moça no mercado faz com as suas compras? Ela vai escaneando. E quanto tempo ela demora para escanear um item? Não dá nem um segundo, é muito rápido, né? Se skimming é uma estratégia para acelerar a sua leitura, scanning é uma estratégia para acelerar mais ainda. Ok? É uma técnica de leitura muito, muito rápida, que a gente utiliza para encontrar informações específicas a partir de palavras e expressões-chave. Ok? Quando que a gente aplica scanning? Em prova também. Da mesma forma como a gente faz com o skimming, para encontrar respostas em provas. Ó, quando a gente precisa abrir lá, estou curiosa para saber quanto foi o jogo do Brasil. O que você vai procurar lá? Você vai olhar o brasão de todos os países? Você vai direto no brasão do Brasil, não? Então, só na palavra Brasil. Você já bate o olho direto ali e nem lê o resto. Você só quer saber quanto foi o jogo do Brasil. Ok?
A previsão do tempo na sua cidade. Opa, previsão do tempo na sua cidade. Né? Você não vai ler todas as cidades, fala direto em Macaé. Né? Chegadas e partidas em um aeroporto, você vai buscar alguém no aeroporto, por exemplo, a pessoa está vindo de Gol. Qual é a corzinha que você vai procurar lá naquele monitor? Laranja. Tudo que é azul, vermelho, branco, você não vai nem olhar, você vai direto no laranja. Bateu o olho, viu laranja, deve ser da Gol. Aí você vai ver Gol, aí você vai ver de que cidade que o voo está vindo. Isso é scanning, você foi direto onde você precisava ir. Todo o resto não importa. Ok? Informações nutricionais, como aquela coisa do chocolate de marshmallow com baunilha, a pessoa que é alérgica, ela vai bater o olho direto naquele quadrinho dos componentes que podem ser alergênicos, né, que podem ser perigosos para ela. E então, tem as outras situações que a gente pode aplicar e aplica scanning sem nem saber que está aplicando. Ok? E como que a gente faz isso? É muito fácil. A gente olha as perguntas, primeiro, para identificar as palavras-chave da pergunta, e depois a gente volta para o texto para encontrar as mesmas palavras no texto. Então, por exemplo, a pergunta é: em que ano o Brasil foi descoberto? Você nem leu o texto ainda, mas só pela pergunta você já sabe que é um texto que fala sobre o descobrimento do Brasil. E o que você tem que procurar lá no texto? Que informação que você tem que procurar? A data. Provavelmente um número com 4 dígitos que vai estar em numeral mesmo. Você vai bater o olho ali. O que não for numeral, você não vai nem procurar. Ok? É claro que eu estou simplificando muito aqui a estratégia, mas é só para exemplificar como que ela funciona. Ok? É interessante notar que quando a gente aplica skimming junto com scanning, aí o negócio fica profissional. Aí dá para fazer assim, uma leitura bem, não completa, mas bem perto de uma leitura completa de um texto. Se você tiver realmente pouco tempo para ler, começa fazendo skimming para você ter uma ideia geral do que é o texto, para você ter uma ideia do que está em cada parágrafo. Depois você vai nas perguntas, procurar as palavras-chave, e aí volta para o texto para fazer scanning. Facilita muito e realmente ajuda muito. Ok? A gente tem tempo ainda? Quanto tempo tem? 10 minutinhos. Então, a gente pode aplicar essas técnicas, tá? Eu trouxe uns exercícios aqui para a gente aplicar primeiro skimming e depois scanning, tá? O que são job advertisements? Anúncio de emprego. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ler rápido os anúncios de emprego. Lembra que a gente vai fazer o quê? Skimming. Como é que a gente faz skimming? A gente lê tudo? A gente lê o quê? Primeiro e último parágrafo. Só que são anúncios de emprego, são curtinhos, são um parágrafo. Eu vou ler o parágrafo todo? Não, eu vou ler a primeira e a última linha. Claro que quando acabar no final da última linha, não tiver acabado a ideia, eu vou ler só um pouquinho até terminar para poder saber do que ele está falando. Então, vamos lá. Primeiro, needed. Full-time secretary position available. Applicants should have at least 2 years experience and be able to type 60 words a minute. Eu tive que ir até o final da segunda linha para poder acompanhar. Nem vou ler o final, porque assim, o final é o quê? Browning Street, 17 Browning Street. Deve ser o quê? Endereço. Vou passar para o próximo já. Are you looking for a part-time job? We require 3 part-time shop assistants. Então, o que é part-time job? Emprego de meio período. O que eles estão precisando? De quantas pessoas? 3 shop assistants. O que são shop assistants? Auxiliar de venda. Aí lá no final, na última linha, between 18 and 26. O que é isso? A idade que as pessoas precisam ter. Tem que ser pessoas jovens, né, que querem trabalhar meio período, e ali tem o telefone. Nem precisa ler tudo. O próximo. Computer trained secretaries. Do you have experience working with computers? Tem que ser uma secretária ou secretário que seja experiente e que trabalhe com computador. E ali no final, if your answer is yes, give us a call, e o número. É uma informação importante, né? Saber para onde você vai ligar. Próximo. Teacher needed. Tommy's kindergarten. O que é kindergarten? Jardim de infância. Então, needs 2 teacher trainers. A pessoa que vai trabalhar no kindergarten tem que ser professor para criança, né? Precisa de 2 professores. E lá no final,
Square numbers 15, aí tem muito pouca informação nessa última linha. Vamos voltar só um pouquinho para a gente saber a que essa informação se refere. Ah, tá. É o endereço. Nem precisa ler o resto. Ok? Part-time work available. We are looking for retired adults. O que é isso? É emprego de meio período para adultos aposentados. E lá no final também, nem tem muita informação. Em more information, nem precisa continuar também. University positions open. The University of Cumberland is looking for... Aí eu vou ter que ler o resto. Está procurando o quê? 4 teaching assistants. 4 professores assistentes. Né? E aqui o contato. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver os nomes das pessoas, a descrição das pessoas e vai relacionar com cada um desses empregos aí. Jane Madison. Jane recently retired. Nem preciso continuar lendo. Quem lembra qual é o emprego da Jane? Na verdade, é esse aqui, ó. Retired. A mesma palavra, tá vendo? Estou fazendo skimming, mas ao mesmo tempo estou fazendo scanning, prestando atenção nas palavras-chave. Jack graduated from University of Trent with a degree in economics 2 years ago. He would like an academic position. Qual é? É o último de professor assistente. Não vou nem voltar, nem preciso. Margaret is 21 years old. Opa! Já lembrei que tem um para assistente de vendedor que tem que ter entre 18 e 26 anos. Não precisa nem voltar no texto, né? Nem terminamos de ler a descrição dela e a gente já sabe. Alice was trained as a secretary and has 6 years of experience. She's an excellent typist. É o primeiro, que a pessoa tem que ser capaz de digitar 60 palavras por minuto, né? Peter went to business school and studied computer secretarial skills. Tem um lá que é para secretários experientes com computador. É esse. E esse aí o que sobrou. Loves working with children. Pode parar, era o que sobrava também. E o cara tem que ser professor de criança. Tá vendo como isso é um exercício de prova? Olha como é rápido de responder. É claro que a gente não pode ser leviano ao ponto de não ler o texto numa prova, né? Tem que ler, entender, compreender. Mas isso te ajuda a confirmar se a resposta que você achou realmente é aquela. E quando você não tem tempo nenhum, a prova está acabando, o desespero bateu, faz isso. Melhor chutar baseado nessas estratégias do que em nenhuma, né? Vamos ver agora rapidinho uns exercícios de scanning. Aqui são só as respostas. Antes da gente olhar, então, as perguntas, antes da gente ler o texto, a gente vai olhar as perguntas, tá? Vocês vão responder se é true or false. TB, alguém sabe o que pode ser TB? Tuberculose, tuberculosis. Aí está lá, TB affects only the lungs. A tuberculose afeta somente os pulmões. O que vocês acham, verdadeiro ou falso? É falso. Prestem muita atenção nessas palavrinhas aqui, ó. Ih, acabou o negócio aqui, ó. Essas palavras excludentes em questão de verdadeiro ou falso são sempre uma dica de que tem alguma coisa ali que você tem que investigar melhor. Mas também não vou dar mais nenhuma resposta, não. Vocês vão ver no texto. Olha lá. TB has started to be more and more rare between the mid-19th and 20th centuries, but it was not completely eradicated. Começou a ficar cada vez mais e mais rara entre a metade do século XIX e XX e o século XX. Mas não foi completamente. Tem muitas palavras cognatas aí, então fica muito fácil a gente compreender o texto, né? In the last 20 years, TB cases are increasing in the UK. Nos últimos 20 anos, os casos de tuberculose vêm aumentando no Reino Unido. TB is a contagious disease for which there is no treatment. É uma doença contagiosa para a qual não há tratamento. Vocês já vão começando a tentar descobrir as respostas. Vamos ler. Tuberculosis is an infectious disease that usually affects the lungs, although it can affect... Opa! Lungs, although... Esse although é uma palavra-chave aí. O que quer dizer? Entretanto. Can affect any part of the body. Então, a gente volta lá e a gente confirma que a primeira é falsa. Tuberculose, eu não sabia disso. Vocês sabiam? Não sabia não, gente, mas também, né, não sou da área. Tudo bem, eu não sabia isso, né? A próxima.
Vamos só dar uma olhada de novo na... Has started to be more rare, mas não foi completamente erradicada, né? Então, vamos procurar lá. About 150 years ago, deaths. Não estou lendo tudo, viu? Estou procurando palavras-chave só. A gente está fazendo scanning. Treatments. It had become uncommon. Aqui a gente não encontrou a nossa resposta ainda. Só confirma que realmente começou a ficar mais incomum. Uncommon. Vou continuar. Lembra da Dory. Continue. However, TB had not been wiped out completely. Posso parar. O que é isso? O que é wipe? Wipe é limpar. Wipe out é limpar. Então, had not been wiped out completely é o quê? Não foi completamente erradicado. Então essa segunda aí é o quê? É verdadeira. A próxima é que os casos vêm aumentando nos últimos 20 anos. A nossa palavra-chave aqui, Ok? Ih, caramba, o que eu fiz? Me ajuda aqui, gente. Não sei mexer nisso, não. Aqui, né? Pronto. Obrigada. Lá, então vamos procurar o texto. Vamos procurar logo as duas últimas, né? A gente tem que procurar a palavra-chave número 20 e treatment, da última aqui, Ok? Então vamos voltar rapidinho. Gente, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Só porque está acabando o tempo, aí a pessoa está sem tempo para fazer isso. Ok. Lá no finalzinho, nos últimos parágrafos, não sei o que eu fiz, subi o negócio todo. Vai, agora vai. Palavra, já encontrei, Over the last 20 years, numbers have been rising. Então confirma, né? Está aumentando. Increasing e rising, às vezes a gente não tem exatamente a mesma palavra-chave, mas tem um sinônimo dela. Então, increasing é a mesma coisa que rising, certo? E a próxima, que é tratamento, né? Treatment, a gente tem que procurar, Seek treatment as soon as possible. Então, seek treatment as soon as possible, a pessoa tem que procurar o tratamento o mais rápido possível, então tem tratamento. Ok? Teria sido muito mais rápido se eu não tivesse feito essa confusão aqui, né? Mas mesmo assim ainda foi mais rápido do que ler tudo. Ok? Então, o que eu sugiro? O que estudar quando vocês precisam, se vocês realmente precisam melhorar suas habilidades de leitura em língua inglesa? Vocabulário. Como é que estuda vocabulário? Lendo. O que mais? Que vocês vão achar que eu sou revolucionária, que eu estou falando que não é para ler nunca mais, tudo mais, que eu estou falando que tem que escutar música, ver série. Vão achar que a professora está dizendo, poxa, não precisa mais estudar e ler, é só escutar música, não preciso ler o texto todo, só ver série. Porque ouvindo música e vendo série, a gente aprende absurdamente, muito vocabulário. Quem nunca assistiu Friends? Eu tenho um vocabulário vasto que eu adquiri assistindo Friends 359 vezes seguidas. Porque você aprende. Ou lendo Harry Potter em inglês, ou escutando a sua música da sua banda favorita. Você aprende, né? Então, com cognatos e falsos cognatos, que os cognatos já ajudam muito. Os falsos cognatos, se você sabe que é um falso cognato, você já sabe que não vai cair naquela pegadinha. Como, por exemplo, a palavra actually, que parece que é atualmente, mas na verdade é na verdade. Você não vai cair nessa, porque você já sabe, né? Processo de formação de palavra. Por quê? Aquilo que eu falei, quando você sabe o que significa um prefixo ou um sufixo, você não precisa nem entender a raiz da palavra para entender mais ou menos o sentido dela. Ok? Conjunções, para você saber se são ideias de adição, de adversidade, de complemento, né? E alguns tópicos gramaticais, porque na língua inglesa os tempos verbais têm significado. Por exemplo, quando é que usa o present perfect? Danado do present perfect. Quando é que eu uso o present perfect no lugar do past simple? Você tem que saber o significado de quando você vai usar um ou outro. Então é importante revisar tempos verbais. E aí, para finalizar, se divertindo, né? Learn English and have fun ou have fun and learn English? Quando a gente se diverte, a gente aprende muito.
Então, procurem se divertir, escutar música, ver série, ler seu livro favorito e mantenham sempre contato com a língua, porque vocês vão aprender cada vez mais. Existem outras estratégias de leitura também, mas não deu tempo hoje, quem sabe na próxima, né? Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, viu? Obrigado, Bruna. Excelente a apresentação, muito bacana mesmo. Pessoal, vamos abrir agora para perguntas. Fiquem à vontade de perguntar à professora Bruna. Dúvidas? O pessoal já foi interagindo no meio também, né? Já tiraram algumas dúvidas. Nenhuma dúvida? Ninguém tem algum comentário? Um questionamento? Então tá bom. Obrigada, pessoal. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Bruna. Obrigada também.